Eu tenho 2 meninas, a Maitê, de 11 anos, e a Cora, de 8 anos. Eu tenho uma filha, ela se chama Ana Júlia, ela tem 20 anos. Eu tive 3 filhos, hoje tenho só 2. O Henrique, que teria 38 anos, o Davi, que tem 24, e o Pedro, de 14. Eu tenho uma filha, a Eva, que hoje ela tem 2 anos e meio. Meu nome é Vanessa Martins Vantini, tenho 2 filhos, Murilo com 8 anos e o Joaquim com 6. Meu nome é Jacira Lopes Barros, tenho 2 filhos, o Luiz, 31 anos, e o André, 28. Meu nome é Lilian Girardi, tenho 2 filhos, um menino e uma menina, o Marcelo e a Marina. Marina, 39 e o Marcelo, 38. Eu acho que é difícil ser mãe, porque é uma grande responsabilidade. É um privilégio você participar do crescimento de alguém, mas é também uma responsabilidade, cuidado, a educação. Então, é uma tarefa difícil, não num sentido negativo. Transformar a vida de outra pessoa, essa formação de caráter. Mas quando você conclui que o seu filho chega na fase adulta e você vê que deu tudo certo, é gratificante. Eu penso que a maternidade é a atividade mais difícil da minha vida. É difícil do momento que nasce até para sempre. Eu vejo a maternidade como uma estrada que a gente não sabe onde vai dar. A gente simplesmente entra nela, vai dirigindo, olhando a paisagem. Algumas vezes vai encontrar um buraco na estrada. Algumas vezes você vai encontrar uma montanha bonita, uma cachoeira, e você vai apreciar. Para mim, isso é a maternidade. Ela é uma estrada que você entra sem saber como vai ser. É um desafio por dia, educar um ser humano, fazer um ser humano sobreviver. É difícil, mas existe uma realização naquilo, de um amor que é incomparável, que é... Antes do seu filho, provavelmente você não viveu esse sentimento. Ser mãe é uma dor e uma delícia. Eu acho que ser mãe é um dos maiores presentes que eu podia ganhar nessa vida. Fácil, realmente não é, mas é algo para sempre, é algo eterno, é algo que fica. É um amor muito intenso, é uma responsabilidade muito intensa, é uma mudança de vida, mas uma mudança de vida que te dá a chance de transformar o futuro, não só dos seus filhos, mas de gerações. Então, eu acho que é o amor mais intenso que existe, e quando a gente vive intensamente esse momento, é claro que vão ter momentos fáceis e momentos difíceis, né? E não é por um período, né? Quando a gente fala para sempre, a maternidade é para sempre, porque a gente vai acompanhar essa jornada dos nossos filhos. Como qualquer momento da vida, tem altos e baixos, tem momentos fáceis e difíceis, tem momentos que você consegue dividir algumas responsabilidades e outros nem tanto. Mas eu acho que é o maior presente que a vida pode nos dar. Não tem o sentimento, não tem amor maior do que o amor e a responsabilidade de você ser mãe. Ser mãe não é fácil. É uma questão de... envolve muito amor de Deus, muita força de vontade, sabe? É um amor inexplicável. É muito bom ser mãe, muito. Eu tinha medo de ter o filho. Hoje em dia é difícil, é você criar o filho. Eu acho que muitas mães gostam muito de ser mães por esse lado. Muito quer ter filho por ter. Eu digo sempre que é um prazer ser mãe, mas tem muitas dificuldades pelo caminho. As mulheres agora querem ser profissionais e você conseguir fazer esse meio-campo e não se sentir culpada. É um trabalho duro, mas que recompensa demais. Falei que depois eles vão te odiar quando eles tiverem 14 anos e depois dos 30 eles voltam a te amar, entendeu? Acho que o maior desafio da maternidade é você lidar com a sua própria humanidade. Os meus medos com relação ao que elas vão ser no futuro, os meus medos delas se machucarem, os meus medos de acontecer alguma coisa com elas, ou os meus dias mais difíceis, onde eu estou cansada e ainda tem a demanda de cuidado no final do dia. A gente fica como mãe querendo não ter defeitos para fazer o melhor que a gente pode, mas a gente tem a nossa humanidade que a gente tem que ficar balanceando aí, né? Eu acho a maternidade muito solitária, no sentido assim da demanda do cuidado. A maior dificuldade que eu enfrentei foi ser mãe muito jovem. Eu fui mãe adolescente, eu tive a Ana Júlia com 17 anos
Eu estava terminando o colégio, então, assim, tive que me privar de algumas coisas. Eu criei a Júlia sozinha. Foi sempre eu e Deus. A maior dificuldade da maternidade é que você se prepara para ter uma criança, mas é muito difícil a preparação para você criar essa criança. Então, o difícil não é ter um filho, o difícil é criar esse filho. É você fazer essa criança crescer de uma maneira saudável, de uma maneira que ela seja feliz. É muito difícil isso. Não vem com manual, nenhum deles vem com manual, cada um é de um jeito. E aí a experiência em um não é do segundo, não é do terceiro, e ninguém dá um manual para a gente. Essa é a parte mais difícil. No meu primeiro, eu era muito nova e ele teve uma doença. Então, quando você perde um filho, é uma coisa muito difícil. Esse talvez tenha sido o meu momento mais difícil enquanto mãe. Nos outros, cada um tem a sua particularidade e ser dura com seu filho é muito difícil. O meu maior desafio na minha maternidade é por ser uma maternidade atípica. Não é simplesmente cuidar de uma criança, dar banho, ensinar a comer, falar, não. Eu preciso ensinar coisas que automaticamente outras crianças aprendem. Eu preciso estimular para que ande, para que consiga se desenvolver o mais perto possível do normal. Então, esse é o meu maior desafio como mãe. Cuidar da minha filha para que ela tenha qualidade de vida. Eu sempre avalio a maternidade como uma grande balança, né? Assim, não é fácil você chegar nesse equilíbrio da responsabilidade de ser mãe. Então, eu acho que não existe um momento mais difícil, né? As crianças vão crescendo, a gente vai passando por fases diferentes, e aí vão chegando os novos desafios. E aí a gente mistura muito essa vontade de ser uma supermãe com esse cansaço físico e a questão emocional, que é muito difícil, então a gente busca esse equilíbrio. As crianças vão crescendo e as responsabilidades vão aumentando, e eu digo aumentando porque daí elas vão entrando na sociedade e aí a sociedade também entra na nossa casa, né? Então, aí são os novos desafios, né? A hora de dizer não, a hora de você pedir para desligar a televisão, pedir para desligar o videogame, de fazer a tarefa, de estudar para a prova, de levar para uma atividade física, a responsabilidade que você tem com a alimentação dos filhos. E aí você vai sendo mãe em diferentes desafios. Então, não acho que tem um momento difícil, né? Eu brinco, meus filhos estão aí com 8 e 6 anos, as mães que eu encontro têm filhos mais velhos, elas sempre falam para mim, você nem imagina o que está por vir ainda. Lá na frente você vai ver o que é ficar preocupado com o filho. Então, eu acho que é isso, que a gente fala muito essa maternidade real hoje em dia, é a nossa rotina, né? O difícil é a rotina, é a gente manter a rotina com esse foco, né, de que a gente vai transformar lá na frente o futuro dos nossos filhos. A mãe, ela vai se construindo junto com o filho, a gente vai crescendo junto. Então, cada hora é um desafio diferente. É fase, né, do nascimento, a fase da dor de barriga, fase de andar, fase do dentinho, né? Isso daí é uma coisa que vai passando muito rápido. Acaba você esquecendo o que é coisa ruim, porque a criança traz muita felicidade. Eu acho que, no princípio, é um desafio físico, de você conseguir ficar sem dormir. Depois é a preocupação se você está fazendo certo. A gente não tem manual de instrução, as crianças, às vezes, saem um pouco da linha e você não sabe bem. Você sempre se perguntou onde será que eu errei. Então, tem essas dificuldades. A hora que você vê crescendo e que eles vão tendo sucesso, é uma coisa muito prazerosa. É uma mistura de sentimentos, um pouquinho de tudo, alegria, raiva, tristeza, é um mix de sentimentos. A maternidade é um mix. Eu acho que cumplicidade é o primeiro, confiança e amor absoluto. São sentimentos conflitantes desde que nasce, porque você supostamente tem que amar o tempo inteiro, mas vem e muda a sua vida e gira tudo de cabeça para baixo, fica tudo muito alterado. Então, tem momentos que você ama profundamente e tem momentos que você olha para a tua vida como mulher e fala, cadê aquilo? Então, é um poço de sentimentos conflitantes. Tristeza e decepção é uma coisa que vem um pouquinho mais tarde. Na criança pequena, a gente não sente muito isso, mas conforme as crianças vão crescendo, isso aí pode aparecer o tempo inteiro, né? É um amor surreal de quando você olha para aquela carinha ali e é uma coisa que transborda. Mas eu tenho um sentimento constante na minha maternidade. Eu vivo um estado de alerta o tempo inteiro. A síndrome da minha filha é uma síndrome tão rara que não existe muita literatura a respeito. Então, eu nunca sei como é que
o corpo dela, como que ela vai reagir diante de qualquer exposição a algum vírus, por exemplo. Uma criança pega uma gripe e pode ser uma tosse, um espirro e tá tudo certo. A minha filha, eu não sei como vai ser a reação dela. Então, eu vivo num estado de alerta permanente. Eu devo proteger o tempo inteiro. Mas, obviamente, que tudo isso também é compensado, por exemplo, qualquer coisa que minha filha faça, por mínimo que seja, é muito grande para mim. Eu tenho um carinho muito grande por eles, um amor que a gente não consegue medir, mas eu também sou aquela mãe brava. Já ouvi muito dos meus filhos: mãe, você é muito chata. E acho que isso faz parte, né? Então, assim, eu acho que o nosso sentimento, acho que o principal sentimento é de amor e responsabilidade em ser mãe. Momentos assim que você tem que dar a bronca, que você briga e fala: filho, eu estou fazendo isso para o seu melhor. E você vê que seu filho ficou, né, tristinho com aquela reação, e talvez ele só entenda isso no dia seguinte, uma semana depois. A gente acorda se abraçando, no meio do dia já está dando bronca, depois do almoço já está tudo se abraçando, dando beijo para ir para a escola, volta da escola, já é aquele vucu-vucu para poder ir tomar banho, e na hora de dormir, vamos rezar, dormir, agradecer, né? Então, fácil não é. Explosão em casa sempre tem. E gosto de reforçar que não é fácil. Na verdade, quando eles, né, vieram ao mundo, foi uma felicidade tanto que a gente não tem tamanho, não sei como expressar. É muito bonito. Ser mãe é muito bonito. Aí me deu trabalho. Nossa, me deu trabalho, não queria ir para a escola, tive que colocar no psicólogo e mostrar para ele que a vida não era assim, né? Porque a gente não vive só de brisas, né? Tem altos e baixos. A gente só enxerga esse amor quando você tem filhos, porque o amor de filho para mãe e para pai não é a mesma coisa que de mãe para filho. Você faz qualquer coisa por eles. Agora você tem decepção, você tem expectativas que não acontecem. Às vezes você acha que deu abertura para as pessoas falarem com você e elas não têm essa... Acaba você enxergando que, às vezes, nem sempre elas têm essa liberdade. Tem o cansaço, tem decepção, tem ansiedade, quando eles são jovens e demoram para voltar para casa, que é um desespero, que não volta. Será que aconteceu alguma coisa? O orgulho, quando eles se formam numa faculdade, ou foram muito bem num curso, ou têm sucesso no trabalho. Então, isso tudo misturado, eu acho que é o que é ser mãe, entendeu? Eu acredito que a mãe, ela tem um pouco de sentimento de culpa. Eu acho que isso tem a ver com um pouquinho da nossa construção social. Eu acho que a sociedade vê muito na mãe a responsabilidade da educação, da formação, do cuidado. E aí, quando ela sai para fazer, de repente, algo que ela goste, ela tem que abdicar um pouquinho da maternidade para poder ter uma vida também, se sente culpada, mas por conta desse contexto social que a gente vivencia. Já tive esse sentimento de culpa por muito tempo, por ter sido mãe jovem. A Júlia cresceu e eu não vi. Hoje ela é adulta e o tempo passou e muita coisa eu não participei, eu não presenciei. Eu acho que vai depender muito da mãe. Eu acho que a mãe... Eu sou uma mãe que trabalha e eu trabalho igual o homem. Então, quando é uma mãe com esse perfil, a culpa faz parte do dia a dia desde que o bebê nasce, porque você tem que voltar a trabalhar e existe todo um peso em cima de você, de que você seja mãe, que você viva para sua cria. Quando você está trabalhando, você tem que trabalhar, você está com culpa de não estar com o seu bebê. E quando você está com o bebê, você está com culpa de não estar trabalhando. Então, a culpa na mãe é uma coisa que vive com a gente, vive comigo. Quando eu ouvia, né, as pessoas falando desse sentimento de culpa da mãe, eu achava um grande de um exagero. Só que eu comecei a sentir a culpa no exato momento em que minha filha nasceu. Porque quando me disseram que minha filha tinha alguma síndrome, alguma questão que precisava ser investigada, a primeira coisa que eu fiz foi parar e pensar: meu Deus, deixa eu lembrar da gestação, deixa eu reviver cada momento da gestação para ver em que momento que eu fiz alguma coisa errada para que minha filha pudesse nascer desse jeito. Então, a culpa ela já nasceu ali, no dia que ela nasceu. E, claro, eu vivo a minha vida por ela hoje, eu faço tudo por ela, mas ainda assim, se alguma coisa sai fora do eixo, eu vou sempre olhar para mim assim: aonde foi que eu falhei? Né? Eu acho que esse sentimento de culpa, eu acho que ele está ali porque você está tentando acertar. E, lógico, na vida ninguém acerta.
o tempo inteiro. Então, nós vamos errar em alguns momentos, a gente vai acertar em outros, e a gente tem que comemorar. E essa é a nossa jornada de buscar acertar sempre. A gente não vai conseguir ser a mãe perfeita, porque a mãe perfeita para os nossos filhos, né, é aquela mãe que vai falar só sim, que vai ser dia de festa todo dia, que vai falar para o filho que não precisa estudar, que não precisa fazer tarefa. E isso na vida real não existe. Então, essa é a mãe perfeita. Então, a gente também não pode se espelhar em algo que a gente não vai conseguir aplicar no nosso dia a dia. Saí do emprego para cuidar deles, para me dedicar totalmente, porque os filhos, eles agradam muito a gente, mas a gente também tem que agradar eles, né? Eles sentem muita falta da presença dos pais, principalmente da mãe. A única coisa que eu achava ruim é aquela rotina, tem que levar para a escola, leva para a academia, leva para o médico, tudo é a mãe, né? Tudo é a mãe. Eu recebi um texto da minha filha, depois dela adulta, e ela dizendo: as mães que trabalham fora criam filhas fortes. Então foi quase, falo assim: mãe, você não tem culpa de nada, foi tudo certo, deu tudo certo, tá ok, entendeu? Então, isso é uma hora que você sente muito orgulho, tem muita emoção com... Acho que eu fiz alguma coisa certa, né? Eu fiz alguma coisa direito. Vem com manual de instrução, não vem com nada, gente. Eu sou engenheira. Se tivesse um manual de instrução, eu conseguia lidar melhor. Mesmo com todos os mix de sentimentos, emoções, o cansaço, ter deixado coisas para trás que eu gostaria de ter feito, não tem nenhum momento que eu tenha me arrependido de ter tido as minhas meninas. Isso nunca foi um desejo da vida, mas desde o momento que eu soube que eu estava grávida, acredito nessa missão de a Júlia ser minha filha e eu mãe dela. Ponto. Eu nunca me arrependi nem por um segundo assim de, ai meu Deus, perdi, vou ter que, né, segurar a faculdade, porque agora eu sou mãe. Eu nunca, isso nunca passou pela minha cabeça. No meu caso, foram 2 gravidezes planejadas e a primeira sem ser planejada. E mesmo sendo as 2 sendo planejadas, em diversos momentos eu me arrependi, em diversos. Não é uma atividade que é 100% do tempo prazerosa, feliz. Ela vem com um peso muito grande, né? Um peso em cima da gente. É quase um peso que a gente seja perfeita, que a gente não falhe e que você esteja disponível e bem para aquilo o tempo inteiro, mas nem sempre a gente está bem. Eu tenho uma rede de apoio paga e tenho a minha mãe, que me ajuda, né? Mas a maior parte do tempo sou eu comigo mesma. As madrugadas, em claro, sou eu que estou lá sozinha. Nas terapias, eu estou lá sozinha. No dia a dia, o cuidado é todo meu. Não dá para você manter amigos. Até do meu trabalho eu tive que abrir mão, né, para poder viver exclusivamente para isso. Então, acaba que toda a vida que você tinha além da maternidade, ela se esvai, né? Eu passei a me isolar porque, para mim, era muito difícil, por exemplo, estar com outras crianças, filhos de amigos que tenham uma vida normal. Porque, para mim, ficava um pouco dolorido estar ali junto e minha filha não participar com os filhos deles. Então, acabou que ficou uma coisa... eu no meu canto, eu cuidando da minha filha. Nos momentos em que eu ainda não estava acostumada a essa solidão materna, muitas vezes eu olhava para ela e pensava assim: é por causa dela que eu tô assim, é por causa dela que eu tô sozinha. E teve uma época, inclusive, que eu olhava mulheres grávidas assim, eu pensava assim: ai, coitada, ela não sabe que ela vai ficar sozinha. Era essa sensação que eu tinha. Tanto trabalho, é solitário, é difícil, às vezes é sofrido, né? Então, são sentimentos assim que batem, mas em nenhum momento eu me arrependo da Eva na minha vida. Sempre foi um desejo muito grande, e eu brinco em casa que se tiver algum arrependimento em casa, que a gente poderia ter mais um. Nó do nervoso, misericórdia. Tem hora que a gente quer uma coisa, a gente tem um modo de pensar, que as molecadas às vezes tem outros pensamentos distorcidos, né, por outras pessoas, outros amigos. Então, a gente fica, né? Ai, arrependimento matasse, eu não queria ter mais, não devia ter filho, né? Será que se eu não tivesse, eu não estava com uma vida super tranquila agora, sem preocupações, mas, ao mesmo tempo, eu não consigo imaginar minha vida sem meus filhos. Eu acho que eu não seria feliz sem eles. Eu acho que antes de ser mãe, eu sou uma mulher que gosta de trabalhar, que gosta de sair, que gosta de ter os hobbies. Eu gosto de dançar, eu gosto de ler.
E eu acho que isso, inclusive, é muito saudável para as minhas filhas, no caso eu tenho 2 meninas, né? Eu continuar me reafirmando como mulher para que elas cresçam saudáveis e se reafirmem como mulheres também no futuro, né? Ter um bom exemplo para elas. Eu fui muito jovem, então eu acho que eu não tive esse sentimento de ser mulher antes de ser mãe. Eu acho que na minha vida atropelou um pouquinho. Eu fui mãe antes de ser mulher. Eu fui mulher depois que a Júlia já estava maior. Para mim, pauta a minha vida. Eu não tenho como ser uma boa mãe se eu não for como mulher inteira. Se eu não estiver bem, se eu não estiver saudável enquanto mulher. Eu não vou dar uma boa mãe para os meus filhos, eu não vou dar um bom exemplo de mulher para os meus filhos. É que nem a máscara do avião. Antes de colocar em quem está do teu lado, você coloca em você. Então, antes da mãe, vem a mulher, porque sem a mulher não existe a mãe. Antes de ser mãe, eu sou, sim, a Bruna que se preocupa, que é vaidosa, que precisa se olhar no espelho e se sentir bonita. Se tudo isso que eu passo, eu ainda olhar para o espelho, tá descabelada, dá? Não dá. Eu diria que antes de mãe, eu sou mulher, porque a minha jornada começou lá atrás, né? Então, assim, eu fui mãe aos 30, por volta de 30 anos, né? Então, tudo que eu aprendi, tudo que eu vivi, todas as experiências que eu tive, né, como mulher, me transformaram e me ajudaram na mãe que eu sou hoje. Quanto mais mulher você é, você completa essa possibilidade de ser mãe, e tudo é muito intenso, a maternidade é muito intensa. Se eu fosse solteira, eu casava só depois dos 40. Para aproveitar a vida mais. Aproveitar a vida mais. A gente tem que saber se enxergar. O momento você não enxerga isso, você só se enxerga como mãe. Mas tem um momento que a sua ficha cai, sabe? Olha, eu sou uma mulher, eu preciso me valorizar, eu preciso cuidar de mim, eu preciso de um momento para mim. Sempre, né, é só sobre elas. Então, tenho que balancear e equilibrar todos os meus pratinhos para dar conta de todas as minhas personas, vamos dizer assim. A Júlia vem em primeiro lugar, mas conseguimos nos cuidar como mulher, eu e ela. A gente é uma dupla, a gente consegue. Eu me coloco em primeiro lugar se não for necessário que eu coloque eles em primeiro lugar. Se a situação não demandar que eu olhe primeiro para eles. Quando eu me coloco em primeiro lugar, eu estou dando autonomia para eles, eu estou mostrando o que é autonomia, porque criança aprende por exemplo. Eu estou mostrando para eles o que é ser autônomo, eu estou mostrando o que é ser feliz, eu estou mostrando o que é ser saudável e estou mostrando para eles que eles têm uma mãe da qual eles podem se orgulhar. Claro que, na maior parte do meu dia, a minha filha está em primeiro lugar, até porque eu não tenho muita escolha, eu tenho que colocá-la, né? Mas isso não anula o momento da Bruna de se cuidar. Eu vou no meu salão, eu faço questão de manter as minhas unhas feitas, eu faço questão de manter meu cabelo feito, a minha pele. Quando eu posso, às vezes em primeiro, sim. Às vezes eu entrego para minha mãe e falo, por favor, agora eu preciso disso. Talvez esteja aí um ponto que eu preciso melhorar, né? Eu realmente coloco muito as crianças em primeiro lugar. E é automático, muitas vezes eu nem percebo, eu nem penso, e eu já estou em segundo plano. Eu sempre brinco assim, quando eu tiver um tempinho, eu vou pensar um pouquinho mais na Vanessa mulher, né? Na Vanessa ali do dia a dia. Já abri mão de diversas propostas profissionais, pensando neles, inclusive de mudar de cidade, de propostas realmente muito boas, mas que eu tomei a decisão por eles. Para falar a verdade, eu cuidava mais deles que de mim. Eu voltava totalmente para eles. No entanto, que eu ia no shopping, eu comprava roupa, para eles esquecia de mim. Primeiro eles, segundo eles, terceiro marido, o cachorro, depois você cuida de você. Hoje em dia eu falo, não, eu preciso saber o que eu quero. Eles já estão crescidos e fora de casa, muito mais fácil para mim, né? Dura quando você está com eles ali, mas eu procuro cuidar de mim. Na verdade, você sente isso quando eles vão embora. Você olha para o seu marido e fala assim, quem é este cara agora? Tem momentos onde eu deixo de fazer coisas, mas não por elas, porque as minhas filhas ainda são pequenas, então eu não tenho com quem deixar, e aí eu acabo abrindo mão de algumas coisas por conta do contexto que a gente está agora, né, por elas serem pequenas, mas sim. Em alguns momentos eu gostaria de me cuidar mais. Sem dúvida eu gostaria de me cuidar muito mais. Mas o tempo engole a gente, né? De vontade muita, mas tempo falta. Eu já me cuido bastante.
Os meus filhos não me impedem. Eu criei uma rotina, eu criei uma vida por conta desse jeito que eu penso. Eu dei conta de fazer tudo ao mesmo tempo. Então, eu sou mãe, eu sou profissional, eu me cuido, faço atividade física diariamente. De me ver como mulher antes de me ver como mãe. Gostaria de ter mais tempo para praticar um esporte. Isso eu gostaria, de ter mais tempo para isso. Eu queria ter esse tempinho para cuidar um pouquinho mais do meu dia a dia, né, da Vanessa como um todo, mas não é fácil. Na jornada do dia a dia, sempre é a última coisa do dia, e essa última coisa do dia a gente já está cansada e a gente acaba indo mergulhar na cama, sabe? Eu gostaria, sim, de ter cuidado bem antes, né? Sempre deixando eu do lado. Aí agora, né, que estão cada um cuidando da sua vida, já estão adultos, aí comecei a voltar um pouquinho para mim. Hoje em dia eu não me cuido tanto porque eu trabalho muito. E eu não sou uma pessoa muito vaidosa, nem muito preocupada com estéticas, essas coisas assim. Talvez devesse me cuidar mais. Tentar diminuir o ritmo de trabalho e ver se eu consigo cuidar mais de mim. Acho que... Na conversa com as minhas amigas, eu normalmente jogo abertamente o que eu penso sobre a maternidade. Muitas mulheres pensam como eu e muitas vezes não acabam abrindo sobre a questão da maternidade, da dificuldade que é de quando você quer, por exemplo, estudar ou fazer uma pós-graduação, ao mesmo tempo você tem que abdicar porque a criança é pequena, vai ter que postergar um pouquinho esse sonho. Então, eu gosto de falar sobre isso e eu falo de forma aberta. Acho até que as mulheres hoje, né, atualmente, falam mais sobre isso, e dividindo mais a maternidade, para que ela não seja um peso, para que ela não seja uma coisa que te faça abdicar dos seus sonhos, né? Confidenciamos, né, relatos de mãe. Contamos sobre as dificuldades, sobre as não dificuldades, o que é difícil para uma é fácil para outra. Eu sou bem mais velha que as minhas amigas, então, para as amigas mais novas, fica difícil de falar. Para as amigas mais velhas, que já têm filhos mais velhos, que já passaram por esse caminho todo, fica mais fácil de conversar, porque todas nós, depois de uma certa idade, a gente fica mais calma, mais tranquila e aceita mais essa realidade da maternidade ser bem pesada. Para uma mulher grávida, que acabou de engravidar, não dá para sentar e falar o que eu penso. Então, às vezes, eu escondo mesmo. Engraçado que eu acabei sendo até uma referência entre, né, as pessoas que eu conheço, assim, direto chega alguém perguntando para mim sobre a maternidade. A gente perde um pouquinho a identidade quando se torna mãe. E eu já virei a mãe da Eva. Muitas vezes chegam mulheres até mim questionando sobre, principalmente sobre as questões da maternidade atípica. Às vezes a pessoa está tentando engravidar e está preocupada, com medo. Ou a maternidade solo, porque as pessoas veem a minha maternidade, né? Poxa, ela cuida de uma criança sozinha. Como é que funciona tudo isso? Nossa, eu estou assim... eu recebo muitas mulheres que assim, parece que estão querendo se separar. E aí elas me veem e falam, eu vou conversar um pouquinho com a Bruna a respeito disso. Então, sim, acabou que virou um ponto, assim, que eu acho de referência das mulheres quererem conversar comigo sobre maternidade solo, sobre maternidade atípica. E eu sou muito sincera, eu sou muito honesta. Os desafios que eu enfrento são esses. Você está disposta? Então, assim, eu sou muito prática, em grupo de mães, em grupo com amigas também. Gente, o dia a dia a gente não pode florear, ele... é o que é, né? E vamos viver intensamente para a gente tentar acertar, pelo menos, no fim ter mais acertos do que erros no fim do dia. Eu comento, assim, com as minhas amigas, né? Que eles são, assim, são muito atenciosos, são, sabe? E elas, pelos filhos delas são, então a gente acaba entrando, né? No conjunto ali. Não tem problema nenhum em chocar ninguém, não. Quando eu converso com as amigas, é muito claro. Se eu tiver, hoje eu não posso nem ver meu filho, porque eu estou por aqui com ele, para mim não é problema nenhum falar. Eu acho que é uma reação normal de todo ser humano. Então, por que eu vou dourar a pílula, entendeu? Eu acho que as mulheres romantizam um pouco a maternidade por conta dela ser... de ser um papel difícil, é uma responsabilidade muito grande. Então, eu acho que ainda a gente tem uma sociedade que romantiza a maternidade, sim, mas a gente está mudando um pouco. Você já vê as mulheres falando mais abertamente sobre isso, conseguindo colocar os limites, né, ir atrás do que elas querem fazer, mas eu acho que a gente ainda tem uma sociedade que romantiza essa maternidade e
Isso é um pouco nocivo também. Eu acho, de uma maneira geral, que não é romantizado, não. Eu falo pelo meu ciclo de amigos. Mas elas não têm dimensão da dificuldade. Não sabem o tamanho do desafio que é criar um outro ser humano. Tudo muito romantizado. E aí o que acaba acontecendo é que se frustram. Eu tenho várias amigas muito mais novas que, quando levaram o bebê para casa e depois de 30, 40, 60 dias, estavam extremamente frustradas com aquilo, porque não era do jeito, não era para ser desse jeito. E eu costumo falar para elas, eu não sei do que vocês estão falando, porque é exatamente desse jeito aí, não tem nada errado acontecendo, não, está tudo ok. É desse jeito, o bebê chora mesmo, o bebê tem cólica, você não vai dormir à noite. Deus sabe quando você vai dormir à noite de novo. Eu achava que eu era muito lúcida, eu fui mãe aos 34 anos, eu achava que eu tinha total noção do que seria isso. A maternidade, a mãe dela é cobrada ternura, afeto, só sentimentos rosas, né? E o perrengue é grande, porque a privação do sono, a perda da individualidade, a perda da identidade. Às vezes eu tenho a sensação de que até meu CPF mudou de número. Você deixar de ser filho para se tornar mãe, você se desprender daqueles seus hábitos, da vida que você gostava de levar, vai mudar. E muda a vida da mãe. Às vezes na nossa profissão, na nossa carreira, no nosso corpo. A gente vem buscando cada vez mais essa tal maternidade real, mas muitas ainda têm um choque de realidade quando ela acontece. E é muito difícil dividir, né? Eu preciso ter um tempo para mim, né? Eu, inclusive, para muitas colegas, eu falo, gente, esse tempo para você, né? A gente não separa essa mãe da mulher, né? Às vezes, muitas vezes, eu estou com um tempo para mim, mas na sua cabeça, a mãe não consegue separar, ela está ali com as responsabilidades. Eu acho que as mães de hoje não estão preparadas. Filho, a gente não pode fazer tudo, né? Que eles querem. Tudo tem seu limite. A gente tem que saber a hora do sim e a hora do não. Você ter filho, você esquece que vai sair, você vai tomar banho sossegado, você vai dormir sossegado. Então, as mães de hoje têm filho, a avó vai cuidar. Só isso, a avó vai cuidar, a avó cuida. Né? Eu não acho que elas não estão preparadas, de jeito nenhum. A não ser que tenha convivido com alguém, sei lá, uma irmã que tenha tido filho muito próximo e tal. Senão, meio você romantiza. Acho que vai ser tudo mais fácil. Com a maternidade, com criar os filhos, com o trabalho que dá, que às vezes você não espera. Não, vai ser bonzinho, não vai chorar à noite. Vai chorar à noite, vai dar trabalho. É assim que funciona, mas dá uns super momentos de satisfação para a gente também. Eu não consigo imaginar a minha vida sem as minhas filhas. Eu não tenho a mínima ideia do que seria a minha vida hoje se eu não tivesse a Ana Júlia. Eu consigo imaginar todos os dias da minha vida o que seria não ter filha. E os meus foram planejados, foram por opção mesmo, mas mesmo assim eu consigo. Porque tem hora que é tão difícil, é tão pesado, que você fala, estaria tão mais fácil. E o meu raciocínio é sem culpa, porque quando eu penso que eu poderia não ter tido filhos, eu não penso assim, mas como eu viveria sem eles? Eu não estou pensando desse jeito. Porque se eu não tivesse tido filhos, eu não conheceria os meus filhos. Seria outra vida, entendeu? Às vezes melhor e às vezes pior. Se eu não tivesse sido mãe, eu acho que eu continuaria sendo a Bruna que viajava, que trabalhava, que vivia muito para si. Eu acho que essa era uma falha na minha vida. Eu era muito egoísta com o meu tempo. Não tem como você passar por uma maternidade sem ser transformado. Não tem como você passar por uma maternidade atípica sem ser transformado. Não tem como você olhar o mundo da mesma forma. Eu não consigo imaginar minha vida sem meus filhos. Como que seria estar sem eles em casa? Como que era antes? Parece que não tem o antes, né? A nossa vida ela é completa com eles. Eu não imagino a minha vida sem os meus 2 meninos. Seria, assim, uma coisa sem chão. Sem sentido nenhum, eu acho. Né? Que quando o Luiz saiu de casa e foi morar sozinho, eu já sentia falta dele. Parece que já vai sair num pedaço ali da gente, né? Do que seria a minha vida se eu não tivesse filhos? Menor ideia. Talvez eu fosse uma profissional melhor e abrir mão bastante tempo da minha profissão, então seria diferente. Eu acho um privilégio poder participar do crescimento das minhas filhas. Eu acho que vale muito a pena ser mãe.
Hoje eu chego, por exemplo, da academia, às vezes elas já foram dormir e elas têm o hábito de deixar recadinho na geladeira para mim. Se vale a pena ser mãe, vale muito. Ser mãe é a tarefa mais difícil do mundo. E eu acho que, como tudo que é muito difícil, toda atividade muito difícil, tudo que você se propõe a fazer, que é muito difícil, vem com um preço para você fazer, com um desgaste, mas vem com um retorno também. No fim de tudo mesmo, é um sentimento que é maior do que você e faz, inclusive, com que você tenha outros. Vale a pena ser mãe. Vale a pena experimentar gerar um ser humano. Vale a pena você educar um ser humano e tentar transformar o mundo através dele. Você tem um ser humano ali que você ama e que te ama também. Vocês estão juntos. Para mim, é a maior oportunidade de vida que eu tive. E eu sempre, em várias situações da minha carreira, inclusive, né, quando eu volto da licença maternidade, e imagino que outras mães já passaram por isso também, nossa, como você voltou melhor, como você está mais bonita, como você está mais segura, como você está mais madura. Porque eu acho que essa experiência de ser mãe, ela é tão intensa, que ela nos completa e nos fortalece nas nossas outras versões de mulher, de profissional e de esposa. Então, assim, ser mãe para mim é a melhor escolha que eu fiz na minha vida, assim, com certeza. Vale muito a gente ser mãe, ter uma família ali, construir uma família e viver essa família. Vale a pena ser mãe. Vale a pena. Eu acho.